foram várias coisas, acho que aconteceram durante a minha estadia, né, no Japão, né? Então, se você está fora da caixinha, você já é estranho já, né? Então, tem até um lema, né, no Japão que fala que tem um prego que está mais alto do que os outros, eles vão lá e martelam até ficar todo mundo igual. Quando eu fiz a minha primeira redação, que é o SAT, né, que é para você entrar na universidade nos Estados Unidos, eu precisava escrever sobre a importância de ter objetivos. E aí, em objetivo em inglês é goal, né? Goal. E no nervosismo era tão grande, tipo, para fazer a prova, eu achei que a redação era sobre futebol. Por que a gente precisava fazer goal? Fala, lindões e lindonas, eu sou o Felipe. E eu sou o Caio. Sejam bem-vindos ao Perrengue Podcast. Um espaço dedicado para compartilhar as experiências e as vivências de brasileiros nas universidades ao redor de todo o mundo. Hoje, quem estará aqui é a Patrícia Yukari Hirano. E aí, pessoal, tudo bem? Muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado! E ela estudou na Universidade Soka em Tóquio, no Japão, e irá falar de sua experiência neste país tão incrível. Se você está curioso ou curiosa em saber como é viver no Japão e na história da Yukari, continue ligado, continue ligada e siga as nossas redes sociais. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Perrengue Podcast. E hoje nós trazemos a nossa primeira convidada oficial, a Patrícia Yukari. Patrícia, logo de mão, a gente agradece demais a sua participação aqui no nosso podcast, tá bom? Nossa, Caio, Felipe, muito obrigada. Estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Estou me sentindo honrada, né? Porque esse é o primeiro episódio, então... Puxa, espero que eu possa, assim, contribuir de alguma maneira, assim, tá compartilhando um pouquinho dessa minha experiência. Muito, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você. Não, sem dúvida. Obrigado mesmo por ter topado, né, ter vindo aqui nesse primeiro episódio. É uma alegria que não tem palavras aqui, né? Então, muito feliz. Você que tem uma grande experiência e bagagem, acho que para poder compartilhar aqui com a gente, então vai ser um episódio realmente sensacional. Beleza? Então, aqui a ideia é ficar bastante formal, trocar ideia, né, entre amigos, assim. E acho que tem que começar dizendo quem que é a Patrícia, ou quem que é a Yukari. Então, eu acho que se você pudesse resumir em poucas palavras, quem é você? Seria bastante interessante aí. Sim, perfeito. Bom, então meu nome é Patrícia Yukari Hirano. Vocês podem me chamar ou de Patrícia, ou de Yukari, ou mesmo as pessoas me chamam de Yu, que é mais fácil. Tenho 26 anos, nasci na zona leste de São Paulo, né, no Brasil, Arthur Alvim, Patriarca ali. E, na verdade, eu tive a oportunidade de estudar e morar em 5 países. Então, né, cresci no Brasil e aí com 18 anos fui pela primeira vez no Canadá para poder estudar inglês. Eu não sabia nem pedir água em inglês e aí perrengue, assim, tem várias coisas que aconteceram nesse processo, mas foram 6 meses muito incríveis, né? Depois, em 2015, eu fui para o Japão, fiz um intercâmbio em Londres, no Reino Unido, e né, no meio desse ano, eu me formei, né, no mestrado aqui nos Estados Unidos, onde eu estou atualmente, assim. Então, tem várias coisas que aconteceram nesses últimos 6 anos. Foram, né, oportunidade de estudar e morar em 5 países, mas estou muito feliz, assim, de hoje estar podendo compartilhar um pouco, assim, da minha experiência no Japão. Nossa, eu acho que na verdade a felicidade é nossa, porque ter contato com esse tipo de história que você traz pra gente, né, de, enfim, com 26 anos já ter passado por 5 países, com certeza devem ter sido experiências
totalmente enriquecedoras, né? Eu acho que o que seria legal, se você pudesse compartilhar com a gente, aprofundar um pouquinho mais na sua história de vida. Porque, por exemplo, você falou para a gente que a sua primeira viagem ao exterior foi para ir para o Canadá, né? Essa viagem que você foi para o Canadá foi ali durante a época do ensino médio, no ensino fundamental? Como foi? Como Sim. foi isso? Não, perfeito. Bom, na verdade, eu cresci, né, em São Paulo, sempre estudei em escola particular, né, morava na Zona Leste, mas ia para o centro, para Vila Mariana todos os dias de manhã. E aí, quando eu estava no ensino médio, assim, eu sempre, assim, gostei de várias coisas, né, ao mesmo tempo. E eu nunca sabia, assim, exatamente o que estudar. E aí, no ensino médio, né, eu recebi, assim, vários, assim, meus amigos meus que estudavam fora também, sempre falavam né, de quão maravilhoso era estudar em né, um país fora, falava, assim, muito sobre a cidadania global, de que o que é ser cidadão global, de você falar várias línguas. Então, naquele momento, né, quando eu estava com uns 15, 16 anos, eu decidi realmente que eu iria querer estudar nos Estados Unidos. E aí, né, eu me formei, né, no ensino médio em 2012. Eu apliquei pela primeira vez para estudar na Universidade Soca da América, né, que a gente chama de SUA. E aí foi quando eu reprovei. E, cara, naquela época eu não sabia nem pedir água em inglês. Tipo, para vocês terem noção, quando eu fiz a minha primeira redação, que é o SAT, né, que é para você entrar na universidade nos Estados Unidos, eu precisava escrever sobre a importância de ter objetivos. E aí, em objetivo em inglês é goal, né? Goal. E no nervosismo era tão grande, tipo, para fazer a prova, eu achei que a redação era sobre futebol, por que que a gente precisava fazer Nossa, gol? E eu falava, meu, tipo, cara, eu não tô entendendo nada, eu só vou escrever aqui o que que eu tô entendendo. Cara, eu fui péssima. Enfim, obviamente, fui reprovada, né, em 2012. E aí, né, com a determinação, poxa, se eu quero estudar inglês, eu preciso desenvolver o inglês. Então, em 2013, né, meus pais então me deram a oportunidade de estudar no Canadá, né? Então, eu estudei em inglês por 6 meses em Toronto. Encontrei o Drake lá num jogo no NBA lá, enfim. E aí eu encontrei assim amigos do mundo inteiro, né? Da Coreia, do Japão, sabe, de pessoas de vários lugares, assim. Então, foi quando eu tive essa certeza que eu queria estudar no exterior para poder encontrar e fazer amigos do mundo inteiro. E aí, com inglês mais confiante, né? Apliquei novamente e aí fui reprovada de novo para ir para esse Way. Eu falei, caramba, meu, eu fui até no Canadá para estudar e não fui aprovada. E aí, em 2014, então, eu decidi né, aplicar para duas universidades, que uma era nos Estados Unidos, que era a mesma universidade, e uma outra no Japão. E aí eu fui aprovada para ir para o Japão com bolsa integral e ganhando valor mensal, né, para que pudesse me ajudar, né, nos custos financeiros. E aí então foi quando eu estudei de 2015 a 2019, fiz intercâmbio no Reino Unido. E aí, por conta do meu GPA ser 4.0, que é a nota máxima, eu ganhei bolsa de estudo então para estudar no mestrado nos Estados Unidos. E que é a mesma universidade que lá em 2012, quando eu fiz aquela prova lá sobre futebol, que era sobre objetivos, depois de 8 anos, né, dessa minha primeira tentativa, eu voltei então para fazer, né, não um undergrad, né, não a graduação, mas o mestrado, depois de 8 anos. Então eu acho que o perrengue assim foi a jornada inteira, assim, mas cara, nossa, eu tô muito feliz assim porque me proporcionou assim não somente a ir para um país, mas para 5 países assim. Então, esse é um pouquinho da minha história. Sim, sim. Pô, muito, muito interessante, assim, como o Caio tá comentando, de fato é um privilégio, né, poder ter viajado, né, bastante em vários lugares, assim, e como que, desde pequena, você já acalentava isso? Sei lá, estar viajando para vários lugares, talvez como é que foi isso, né? Como que foi cultivado, talvez, querer estudar fora do Brasil? Até porque, né, poderia também fazer a graduação no Brasil, enfim, mas teve algum ponto? Sim, eu acho que a questão assim de você conhecer pessoas que compartilham essa experiência, eu acho que fez toda a diferença, assim. Então, eu acredito assim que o podcast de vocês tem muito a proporcionar, porque
eu tinha amigos, eu tinha primos que viajavam pelo mundo inteiro e eu ficava, caraca, mas isso é impossível, tipo, muito louco. Então, sempre quando era criança, assim, eu via, né, minha mãe às vezes viajava para o Japão também, por conta, né, do trabalho que ela faz pela NGO. Eu sempre ficava, puxa, talvez um dia, né, vou ser eu, assim, né? Então, essa questão de poder ver pessoas ao meu redor, ou conhecer pessoas que tiveram essa oportunidade, ou até escutar as experiências dessas pessoas, me fez encorajar muito, né, também a poder buscar tudo isso. E muito mais além, eu tive um amigo meu, que ele, assim, eu devo tudo a ele, na verdade, assim, que ele me incentivou, ele ia na minha casa estudar a redação junto, ele, tipo, corrigia minhas redações para poder aplicar, né, para o exterior. Então, assim, graças a esses meus amigos, né, que realmente me incentivaram a ter sonhos mais altos, de poder buscar coisas que estavam fora da minha zona de conforto. Isso me ajudou muito, assim, sabe, a poder ter força e realmente criar as condições que não tinham para poder buscar isso, assim. Então, por isso acho que o podcast de vocês é muito legal e que realmente, assim, eu espero que possa ajudar as outras pessoas a poder viver, né, tudo que eu tive a oportunidade de viver. Então, foi uma coisa que foi acalentado desde criança, mas ao mesmo tempo, assim, que acho que eu tinha pessoas certas, no momento certos da minha vida, que puderam me dar, né, esse apoio, me dar, assim, essa motivação para buscar algo maior, assim. Então, foi isso. Na verdade, eu estudei japonês por 8 anos, né, quando eu estava no ensino fundamental, né, aprendi o básico do japonês, hiragana, katakana, mas, cara, acho que não é só você estudar a língua, mas você realmente ter essa motivação, ter amigos, assim. Então, eu acho que foi um pouco disso, assim. Aí você vê, né, Yu, tem amigos e amigos que a gente tem na vida, né? Tem aqueles amigos que são tão queridos e que ali eles ajudam a gente a passar de ano, a passar na prova, às vezes por meios nem tão lícitos assim, né? E tem outros que já têm uma outra perspectiva, né? Que já ajudam a gente a até se orientar na nossa carreira, né? Então é interessante ver esse paralelo que tem, né? E Sim, o que eu achei legal que você falou, Yu, do lance de você ter tentado a primeira vez, né, quando você era um pouquinho mais nova, pleiteado estudar em uma instituição, ter falhado com o lance do gol e tudo mais, né? E depois de 8 anos ter voltado para a mesma instituição e ter sucesso com isso, né? Porque essa é quase aquela jornada do herói, né? É a pessoa que vai lá, tenta uma vez, acaba falhando, mas continua até chega uma hora, né, que o sucesso acaba vindo, não tem jeito, né? Então acho muito legal essa perspectiva, né? uhum. Acho que eu via meus amigos, né? Tinha alguns que já estavam terminando a faculdade, assim, mas por eu ter vivido tudo isso, né? Eu acredito, assim, que foi a melhor coisa, assim, né? Que eu optei, assim. Então, acho que sempre é uma escolha, né? A gente escolhe, a gente tem que escolher todos os dias se a gente realmente vai desistir do nosso sonho ou se a gente vai continuar, assim, tentando, né? Então, claro que, cara, não é flores, né? Até quando eu passei para o Japão, o meu outro amigo, ele falou, Yukari, o sonho acabou, agora é realidade, agora eu vou te falar de tudo, todos os desafios que vai ser, porque não vai ser fácil, e você vai ter que ter, assim, um propósito muito claro do porquê que você está querendo ir para fora. Então, desde documento que você tem que mandar, as provas, traduções de dinheiro, então, assim, tem muito desafio por trás, mas eu acho que o crescimento pessoal vai muito além, né, dessas condições, assim. Então, eu super recomendo, assim, né, pra galera buscar e tentar e continuar, porque, cara, eu demorei 8 anos, mas desses 8 anos eu cresci muito, assim, por ter esse sonho eu cresci, eu fui pro Japão, depois Canadá, e aí, né, Reino Unido. Cara, foi muito louco, assim. Então, acredita, continua, passo por passo e vamos embora. Nossa, sensacional, assim, ouvir essa história. Cara, eu tenho que viajar mais pro mundo, Caio. Eu fico Não, encantado, eu tenho que com sair fora, certeza. tudo, sabe? A gente tá aqui em casa, já tô querendo tirar o passaporte agora e já dar um jeito de viajar. Sim, meu. E aí, acho que cabe uma parada, assim, bem interessante de saber, como é que foi você viver no Japão como universitária, né? Nesta universidade, que é a Universidade Soka, né?
E eu sei que também o Japão tem um ano letivo um pouco diferente no Brasil e de outros lugares, porque por eu ter vivido lá, né, por um pouquinho de tempo lá, é ligado também à estação do ano, né? Em que o ano letivo começa em abril, tem as férias de verão em agosto e termina, né, em janeiro para ter o período de férias de inverno, que eles chamam lá. Mas abril é porque o início, né, é o início da primavera, e aí simboliza, então, um reinício da vida, assim, sabe? É época que tem cerejeira, lindo, 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 né? Então, tem tudo a ver com esse lance também, né? Então, como é que foi? Também ver a cerejeira, enfim, manda bala aí. Sim, você falou tudo, assim. Quando eu fui para o Japão, né, na verdade eu fui no finalzinho de março, porque eu precisava entrar no dormitório, né, então entrei no dormitório, a universidade proporciona, então, para todos os alunos estrangeiros, né, você tem a oportunidade de morar no dormitório por no mínimo um ano, né, para que depois você possa encontrar seu apartamento e aí dá a oportunidade, então, para a galera do primeiro ano entrar no dormitório para poder se acostumar com a cultura, com a comida e tudo mais, né. Então, cheguei lá em março, estava super frio, porque, tipo, era o finalzinho do inverno, e, e a gente sabe, né, no Japão tem muito essa referência, né, do o inverno, o frio, ele é necessário para que a flor da cerejeira possa, assim, poder se fortalecer e aí para que ela possa florescer. Ela precisa, né, desse frio do inverno, né, ela precisa desse sofrimento para poder florescer. Então foi muito bonito, assim, né, eu chegar depois de, assim, 3 anos de tentar, né, estudar fora. Depois desse rigoroso inverno que eu falo, né, na minha vida, eu Verdade, cheguei né? no Japão e realmente foi esse recomeço, né, essa nova era, assim, né, dentro da minha vida, assim. Então foi muito, muito incrível estar no Japão, ver as cerejeiras, assim, é uma coisa, assim, encantada. Se você vai, talvez aqui, né, na Zona Leste, a gente tem o Parque do Carmo, né, também tem alguns lugares, mas, cara, não é nada comparado ao Japão. Super, super recomendo. É a época mais cara também, mas enfim, vale a pena. E aí eu cheguei lá, né? Cheguei no dormitório, fiquei lá por alguns meses. Eu fiquei, na verdade, por 4 meses, porque daí logo em seguida eu fui para o Reino Unido, né? Então, minha experiência, assim, no meu primeiro ano foi bem dinâmico, mas esses primeiros 4 anos, assim, foram muito interessantes, porque eu tenho descendência, né, japonesa. Então, assim, as pessoas olhavam para mim e falavam, cara, você parece japonesa, mas você tem alguma coisa diferente aí, que eu não sei o que que é, talvez é a roupa, a maquiagem. Então, assim, era muito engraçado porque as pessoas sabiam que eu não era japonesa, mesmo eu sendo descendente de japonês. E talvez era porque da maneira como eu falava, da maneira como eu vestia, assim. Então, era até uma crise de identidade, na real, assim, porque eu tava lá, eu parecia com as pessoas, elas não me reconheciam como japonesa, e, tipo, quando eu tô no Brasil, né, tem a questão nipônica, que tem muita gente que também pergunta se eu sou chinesa, se eu sou brasileira, se eu sou japonesa. Então, assim, é muito engraçado. Eu tive esse choque cultural, porque até mesmo no próprio país que a minha família veio, né, depois eu sou da quarta geração de japoneses no Brasil, eu não era reconhecida, assim. Então, era um pouco engraçado, mas ao mesmo tempo, a Universidade Soka, um dos motivos por eu ter ido para lá é realmente sobre a filosofia da universidade, que é descubra o seu potencial, né, de desenvolver pessoas, né, cidadãos globais. E essa era uma pegada assim que eu já gostava desde o começo, assim, porque eu fui, né, pro Canadá e eu conheci pessoas do mundo inteiro e eu queria encontrar pessoas do mundo inteiro, assim. Então, dentro da minha faculdade, eram 100 pessoas e aí das 100 pessoas, 10 eram estudantes internacionais e 90 eram estudantes japoneses. E essa minha faculdade, né, o curso que eu fiz, que é o Artes Liberais, é o primeiro curso em inglês dessa universidade. Então, todas as pessoas que estavam nesse curso, eles precisavam falar em inglês. Então, a gente morava no Japão, mas a gente fazia um curso em inglês. E aí era muito engraçado, porque, puxa, tipo, 90% da galera era japonesa, assim. Então era bem interessante você poder lidar com comunicações diferentes. O japonês, assim,
eles comunicam bem diretamente, assim, e no Brasil a gente já fala na cara, né? Quando a gente não gosta, quando a gente gosta, quando tá satisfeito a gente fala, e pro Japão, assim, é muito rude você falar na cara que você não gosta, o que você não pode, assim. Então, Sim. foram várias coisas que aconteceram, mas um dos motivos muito fortes do porquê que eu decidi ir pro Japão e para essa Universidade Soka, além dessa filosofia, mas era por conta da bolsa financeira. Eu recebi bolsa integral, então, ou seja, eu não paguei nada, né, dentro do meu curso, foram 4 anos, e ainda assim eu ganhava uma bolsa, né, de aproximadamente US$ 600 para poder me ajudar no custeios financeiros. Então, cara, não achei uma outra universidade que pudesse me proporcionar tudo isso. E aí, além disso, né, na minha faculdade, eu tinha que fazer um intercâmbio fora, né, fora do Japão. Então, tive assim essa experiência de ir para o Reino Unido, né, por um ano também, durante esse meu período no Japão, assim. Então, foi um dos motivos assim muito grande do porquê eu decidi ir para essa universidade, mesmo estando do outro lado do mundo, tendo essa crise de Uhum. identidade. Mas, viu, por exemplo, você falou da questão da bolsa que você ganhou para poder estudar, né? Como você encarou ali a questão do custo de vida naquela região específica do Japão? Como era isso? O custo de vida era muito alto? Era razoável? Como é que era isso para você? Sim, então, bom, a Universidade Soka fica uma das últimas cidades do estado de Tóquio, né, chama Hachioji. Então, assim, comparado ao centro de Tóquio, Hachioji é uma cidade universitária, né? Então, assim, o custo de vida era um pouquinho menor, na verdade era menor comparado, né, à cidade de Tóquio. E assim, eu ganhava US$ 600, mas eu tinha que pagar, né, o aluguel e precisava pagar as minhas contas, então assim, não dava, né, só com esse valor, assim, eu tinha dois trabalhos, então eu estudava e aí eu tinha dois trabalhos que eu precisava poder juntar dinheiro para poder, né, pagar os meus custeios, então É os era chamados arubaitos, né? isso, aerobartos, Arbeit. tipo, trabalho de meio período, assim, né, eu trabalhava acho que no máximo 20 horas por semana, que são 4 horas por dia no máximo, assim, mas que ajudava bastante, assim, né, sem essa bolsa e sem esse meu aerobaito, né, esse meu trabalho de meio período, eu não ia conseguir Uhum. me sustentar lá. Eu acho que é interessante essa parada assim da cultura de estudar, né? Porque é como se fosse uma profissão, assim, sabe? O que eu vejo também no Japão e talvez em alguns outros países, ser estudante é uma profissão, né? Você Sim, tem que dedicar o seu tempo para estudar. Tanto é que a carga horária de estudo, não são tão leves assim, né? E talvez é até engraçado, é difícil eles pensarem que, por exemplo, no Brasil é normal, assim como a gente, né? Eu, o Caio, fizemos na época da graduação, o Caio está fazendo, que é trabalhar durante o dia, né? Cheio, 8 horas, e estudar só à noite, né? Sim. uhum. Então, para fazer esses arubaitos, né? Esses bicos, né? Também no Japão, acho que e conciliar os estudos, uau, né? Nada fácil aí, né? Sim. E uma outra coisa assim que eu fiquei pensando, comparado, né, ao Brasil, é que no Japão, assim, para você, acho que tem algumas universidades fora, né, que no Brasil você tem que passar, você tem que ter uma nota específica, né, do Enem ou enfim da prova que você estiver fazendo para você passar, certo? Mas não importa, né, o seu histórico no ensino médio, se você, né, negou, se você não foi, né, tipo, para as aulas, não importa, né? Se você tiver a nota, você passa. Mas no Japão não, assim, foi um processo bem humanístico, assim, de eles poderem analisar o meu histórico, né, do ensino médio, de poder, assim, ver a minha nota, né, que eu tirei, ver a minha redação. Então, acho que também foi um dos motivos muito grandes, né, por eu ter sido aprovada para ir para fora, que é algo bem diferente do Brasil, porque, cara, eu sou péssima de teste, sou péssima, nunca fui muito boa, assim. Então, foi mais fácil, eu diria, nesse assunto de ter ido para fora do que ter passado Uhum. no Enem ou uma FUVEST da vida, assim. Então, cara, eu
a galera aqui no Brasil que tem que estudar para passar para essa prova, que eu acho que também não é justo, mas ao mesmo tempo é o sistema que a gente tem atualmente. Yu, uma coisa que você falou que me chamou a atenção também foi sobre a formação que você teve lá no Japão, né? Esse curso de artes liberais, né? Também muito ligado a essa filosofia do cidadão global que você trouxe aqui, que foi algo que te chamou a atenção naquilo que era praticado dentro da Universidade Soka do Japão, né? O que eu queria perguntar para você é em relação ao que você acha dessa questão que teve no Japão, até rolou uns 2, 3 anos atrás, sobre algumas universidades japonesas começarem a fazer alguns cortes para os cursos de humanidades. Eu queria saber se, nesse tempo que você ficou lá, se você teve essa percepção que, de fato, as universidades que focavam ali nos cursos de humanidades e tal, estavam sendo meio, assim, deixadas de lado ou não? Isso foi só algo que foi muito, assim, passageiro, muito corriqueiro, e depois as coisas voltaram ao normal. Qual foi sua percepção em relação a isso que aconteceu? Legal, legal. Não, é muito interessante, assim, porque na verdade o próprio Japão, em uma época, né, eles proibiram esse curso de artes liberais no Japão. O Artes Liberais é um curso que não existe no Brasil atualmente e que é um curso interdisciplinar, né? Então a gente estuda a questão da história, né, da filosofia, a gente estuda a questão econômica, questão política. Então, assim, você aprende a como ver, né, esses desafios, né, humanitários ou da humanidade em perspectivas diferentes. No Brasil, a gente aprende, tipo, tá, eu vou estudar economia, eu vou estudar só economia. Mas lá a gente estudava, tá, então esse problema, ele tem uma perspectiva econômica, mas como o lado político também influencia a parte econômica, e a parte histórica, o que que aconteceu, qual que foi a formação. Então, realmente ajuda, né, o Artes Liberais ajuda a gente aprende a como aprender, a gente aprende a como pensar e a como desconstruir pensamentos que vêm da sociedade, em pensamentos gerais. Então, realmente é um curso que você desenvolve esse pensamento crítico de diferentes perspectivas. E isso no Japão era muito tabu, né? Porque assim, lá no Japão você aprende que você tem que aceitar tudo que vem do governo, você não pode questionar. E assim, né, de formas diferentes acontece em todos os lugares do mundo. Mas no Japão, é interessante, era um curso que foi proibido por muitos anos. Então, Artes Liberais, na verdade, é um curso novo no Japão, que na verdade surgiu há muitos anos atrás, que foi proibido por desenvolver pessoas que criticavam muito, e aí surgiu, né? Então, na verdade, eu faço parte da segunda turma, né, da minha faculdade de Artes Liberais. Olha, Então, eu sou de 2015, né? 2014, então, foi a primeira turma, né, que surgiu do Artes Liberais, né, dentro da minha universidade. Então, é um curso relativamente novo, faz menos de 10 anos. Então, a gente ainda está construindo a nossa história, né, dentro da universidade, ganhando reconhecimento, mas foi bem interessante, assim, como quais foram as reações, sabe? Realmente de pessoas que criticavam, e as pessoas não gostam que criticam, então eles foram lá e proibiram por muito tempo, mas que é necessário, né? Poxa. Então, acho que foi um pouquinho do que eu vi, o que eu vivi lá no Japão. Sim. Eu queria fazer um paralelo, né, dessa experiência que a Yu está comentando, de 90 alunos japoneses, 10 alunos estrangeiros. Como é que foi essa turma? Tudo bem que era novo, né? Você ser estrangeira, mas também o ambiente da universidade, porque eu estou vivendo, né? Eu estou tendo a oportunidade agora de fazer um mestrado na Universidade Soka, e o que eu vejo, Uhum. qual que é a minha percepção? É assim, é muito incrível a oportunidade que a gente tem de conhecer pessoas de vários lugares do mundo, né? Uhum. Então, na minha turma, somos em 11, desses 11 somos de 5 países diferentes, né? Brasil, Gana, Índia, Bangladesh e Malásia. E assim, a troca de cultura, de opiniões, a forma de enxergar o mundo, de certa forma,
tem partes iguais, mas muita coisa muito diferente, né? E Uhum. aí, como é que você sentiu essa parada? Não tinha nem pandemia na época, né? Você foi Sim. presencialmente e tudo mais, enfim. Como é que foi para você? Não, perfeito. Eu acho que o legal que é um pouco diferente, né, de tudo que a gente está vivendo agora, mas assim, eu estudava com essas pessoas, né, que eram de países diferentes, além disso, eu morava com essas pessoas, né? Então, no primeiro ano, todo mundo morava todo mundo junto. Então, assim, era a gente na aula falando de coisas, era a gente convivendo, era a gente tomando banho junto, porque lá as meninas tomam banho junto, era tipo fazendo limpeza junto, era tipo cozinhando junto. Então, assim, foi esse intercâmbio 24 horas com pessoas, né, de lugares diferentes, assim. Então, foi muito interessante, porque eu lembro até numa aula, assim, a gente estava falando sobre a maconha. E aí, tipo, no Brasil, como é legal, né? Atualmente é ilegal. E aí, tipo, na Índia, como que eles veem tudo isso, que faz parte da cultura de você beber em um dos festivais. E aí, tipo, no Japão ser um super tabu, na Coreia também, então, na Malásia. Então, assim, eu tinha. Olha que interessante, na minha faculdade eram 10 alunos internacionais, e esses 10 alunos eram 10 meninas. Foi o único curso, assim, foi o único classe que teve 10 internacionais meninas. Então, assim, foi muito interessante, Caramba. porque a gente vivia junto, a gente convivia junto, e foi muito legal, assim, até um momento engraçado, eu e tinha uma outra amiga minha brasileira, nós éramos duas brasileiras, né, no curso, e aí a gente chegou no dormitório e as meninas já estavam lá, né? E a gente sentou para poder, assim, tá tomando um café, e ela falou, Yu, me passa a xícara. E todas as minhas amigas falaram, uau, o português é tão sexy, tipo, sabe, coisas assim que acontecem, que essa experiência, assim, pode, elas acham, assim, o português muito sexy, assim, então, foi muito legal, assim, de poder, assim, não somente estudar, mas conviver, né, então, tanto é que nos próximos 2 anos que eu fiquei no Japão, eu morei com uma amiga minha da Índia, né, então a gente ficou super amiga, e aí eu aprendi, assim, durante esse tempo que, cara, não existe certo ou errado, sabe? Tipo, o que eu faço no Brasil não é o certo ou não é o errado, né? Que as pessoas têm costumes diferentes e que a gente só precisa poder aceitar e falar, cara, tudo bem, se ela quer fazer desse jeito, ou sabe que se ela quer comer com a mão, se ela faz isso, não tem problema, assim, sabe? O que é certo e o que é errado, eu tenho que questionar isso na minha vida, né? Não ficar julgando, né, as outras pessoas. Então foi um dos meus maiores aprendizados, assim. Não somente estudar com pessoas de culturas diferentes, mas conviver, né? Então foi muito interessante. Da hora, sim. Eu ainda estou só estudando, né? Conviver por conta da pandemia ainda não é possível, mas não vejo a hora, né, de poder encontrar esses meus amigos ao redor do mundo, assim. É, trazendo o lado da amizade, um ponto que acho que é fundamental para a amizade, acho que a pergunta é a comunicação com o pessoal. De diferentes pessoas. Eu sei que acho que a maioria era em inglês, né? Mas também acho que tem certos níveis de inglês que é diferente, ou o pessoal que nem sabe falar o inglês porque você está no Japão, e essa parada, né, da barreira do idioma. Você sentiu isso ou foi de boa para você? Não sei. Não, foi muito desafiador, porque apesar de eu saber o básico, eu não conseguia fazer coisa básica no Japão. Tipo, eu não sabia, eu precisava comprar, sei lá, óleo de cozinha. E eu não conseguia ler, eu era analfabeta, eu não conseguia ler praticamente, né? Então, assim, tudo que eu precisava fazer, eu precisava de alguém que pudesse me ajudar. Ou às vezes, quando eu passava mal, aí eu vou, né, eu tinha que pedir ajuda para alguém para poder ir comigo na farmácia, porque eu não sabia falar o que era dor de cabeça, o que era dor de garganta, assim, sabe? Coisas Nossa. básicas que eu não conseguia fazer, mas que eram, assim, eram desafios do dia a dia, que daí eu fui aprender. Eu aprendi muito essa comunicação, assim, com as minhas mãos, de poder, assim, tentar falar alguma coisinha ali.
E aí era muito engraçado também com essa questão da amizade, porque assim, no começo eu ficava muito chateada, assim, porque no Brasil a gente abraça, a gente beija, né? Quando a gente encontra alguém pela primeira vez. E eu lembro que eu tenho um amigo japonês que assim, ele nunca tinha recebido um abraço, nem da própria mãe. O Nossa! primeiro abraço que ele recebeu foi meu, porque eu cheguei, eu falei, oi, meu nome é Yukari, eu abracei ele, e ele ficou chocado. Sabe quando a pessoa fica em estado assim de choque, que ele nem conseguiu me abraçar, ele ficou assustado. E o que aconteceu na aula que a Ele é da gente onde? ele é do Japão, Do Japão. então ele nunca tinha recebido nenhum abraço, nem dos próprios pais. E aí, tipo assim, no meio da aula que a gente estava falando sobre esse intercâmbio cultural, perguntaram para ele qual foi o seu choque cultural, e ele falou, então, me expôs, ele falou, então, a Yukari, ela me abraçou, e esse foi o meu primeiro choque cultural, eu não sabia onde colocar a minha cara, porque eu fiquei muito, assim, constrangida, que eu não sabia que foi, assim, tão forte, né, porque ele falou, cara, nunca tinha recebido um Nossa. abraço, assim, nem dos meus próprios pais, assim, então esse começo, assim, de eu ser muito brasileira, de poder abraçar, né, beijar, não sei o quê, foi um grande choque, assim, que muitos amigos meus acho que ficaram muito assustados. Mas depois, né, no final dos 4 anos, eles ficaram mais toque, né? Eles começaram a abraçar mais. E uma outra coisa no Japão, a galera tem muita dificuldade de falar não. A galera tem muita dificuldade de falar não. Então, assim, teve uma vez que eu chamei uma amiga minha para poder sair, e ela falou: "Não, eu não vou poder porque eu vou trabalhar". Aí Uhum. eu falei: "Ah, então tá bom, né?". Mas aí no dia seguinte, tipo, eu fiquei sabendo que, tipo, ela tinha uma outra coisa e ela preferiu, como se fala? Mentir? Mentir do que falar Caramba. não pra mim. Porque eu acho que no Nossa. Japão, e aí isso foi a impressão que eu tive, né? Tipo, as pessoas, elas fazem de tudo pra não falar não pra você. Então, assim, até às Entendi. vezes criar alguma historinha por trás, talvez soa mais razoável do que da pessoa falar não pra você, assim. Então, foi uma coisa que eu desafiei muito, assim, que eu tive a entender, assim, sabe? Que, poxa, será que as pessoas, né, não são tão diretas comigo? Será que tem alguma coisa errada comigo? Mas eu aprendi, assim, que foi só, assim, da questão da cultura. Então, se você tá conversando com uma pessoa japonesa e a pessoa, né, demora para te responder, ou, né, você quer ir no mercado, a pessoa fica. Hum, é não, é não, não Olha, adianta, é não. Então ela vai ficar pensando, pensando, e aí isso é um sinal para você que ela não vai querer, assim. Então eu demorei muito, eu ficava incentivando, não, vamos, vai ser legal. E a pessoa me sentia muito, acho que muito sufocada, né? Porque, enfim, eu queria fazer amizade. Então foi uma questão, assim, que eu aprendi no perrengue, assim, na real, porque foi muito desafiador. eu acho que é legal isso que você falou, principalmente da questão do toque, né? E do modo como as pessoas se expressam, Yu, porque esse lance do choque cultural tem muito a ver com a questão da gente ainda, puxa vida, olhar para o comportamento das pessoas que estão numa cultura diferente da nossa e querer medir o comportamento daquela pessoa pela história de vida que nós temos, né? Uhum, Eu acho que é muito importante pensar que cada ser humano, cada serzinho é um universo em si, uhum, né? Que tem sim. ali sua própria história de vida, sua própria linha de comportamento, né? E primeiro, tudo bem, a gente pode achar estranho no primeiro momento, porque às vezes não está alinhado com aquilo, né, que a gente entende por comportamento normal. A primeira coisa que a gente fala, né? Nossa, mas isso não é normal. Né? Por quê? Porque é uma cultura diferente da nossa, um comportamento diferente do nosso, mas isso que você falou é muito importante, né? De dar essas aberturas. Porque com o Uhum, passar do tempo, com a convivência, que nem, por exemplo, você viu que com o passar do tempo, as amizades que você tinha ali começaram a desenvolver mais essa questão do toque, né? De abraçar e ver como isso é bom, né? sim. E ver como isso é bom. Então, essa questão é importante, né? De não julgar, de não fazer esse juízo de falar, não, isso tá certo, isso tá errado. Não, são só questões diferentes. E quem sabe, se eu tentar, eu não gosto, né? Uhum, Isso é importante. exatamente. E lembrando assim que eu tô assim generalizando, mas assim, claro que tem pessoas, né, do Japão que gostam, né, de abraçar e que não necessariamente eu tô
generalizando um país, Claro. assim, mas foi Sim, com base sim. na minha experiência, assim, né? Então foi até assim com próprios brasileiros, né? Cada um é um aqui no Brasil também, né? Então a gente também tem culturas diferentes e que não é somente com relação à nacionalidade, mas essa foi a minha impressão do geral que eu desafiei muito, né, nos meus Sim. primeiros meses no Japão. O legal é que quando você tem uma universidade que recepciona várias pessoas do exterior, que é o exemplo da Universidade Soka, isso acontece, de você trocar experiências e culturas. Muitas vezes é um choque, mas que, cara, eu tenho certeza, é algo muito enriquecedor, né? Algo que, caramba, olha, é fantástico. Tinha que ver isso, tinha que entender essa parada, né? Então, legal, Sim. legal. E eles falavam assim, né, que a Universidade Soka é a miniatura do mundo. Então, realmente, se a gente conseguisse, né, criar amizade, criar esses laços, né, dentro da Universidade Soka, quando as pessoas voltam para os países, elas vão ter também esse contato diferente, vão poder falar para, né, para as famílias, vão ter esses laços diferentes, assim. Então, realmente, eu gosto bastante dessa filosofia da Universidade Soka, de poder criar intercâmbios culturais para poder recepcionar e enviar estudantes para fora e receber alunos de fora da universidade, porque, poxa, se eu tenho um amigo que, sei lá, é da Gana ou é da Malásia, né, se o meu país entrar em guerra, eu não vou querer, né, porque eu tenho amigos lá, eu sei, sabe? Então tem essa troca muito forte, assim, né, de intercâmbio cultural e que a Universidade Soca sempre fala, né, que é a miniatura do mundo. Então, se a gente consegue estabelecer esses laços agora, a gente consegue criar, né, esses laços para o mundo inteiro também. Deve ser uma sensação de acolhimento gigantesca, né? Se sente acolhido pela universidade, né? Sim, exatamente. Então, ó, eu espero vocês lá na Universidade de Soca. E agora, pessoal, chegamos numa das partes mais esperadas do nosso podcast, a parte onde o nosso convidado conta um pouquinho sobre um dos perrengues que marcaram a experiência dele ou dela na universidade, né, no país em que ele ou ela foi cursar. Então, Yukari, gostaríamos que agora você nos contasse uma história de algum perrengue que você passou lá na Universidade Soka do Japão e que você pode compartilhar com a gente, né? Porque a nossa intenção aqui é poder contar um pouco dessa história, poder se divertir com isso, né? E um dos nossos lemas aqui no podcast é isso, né? A gente tem que se divertir com aquilo que é imprevisível, né? Com as surpresas das nossas viagens, né? Então, Yu, se você puder contar pra gente uma história dessa, vai ser muito legal. Boa. Ai, ai, ai. Sim, foram várias coisas, acho que aconteceram durante a minha estadia, né, no Japão. Mas acho que umas coisas assim que as pessoas ficam mais assim surpresas é com como que o sistema do Japão funciona, né? E assim como que isso está impregnado em tudo no Japão, né? Então, se você está fora da caixinha, você já é estranho já, né? Então tem até um lema, né, no Japão que fala que se tem um prego que está mais alto do que os outros, eles vão lá e martelam até ficar todo mundo igual, assim. Olha, Então, o standard, assim, todo o requerimento de limpeza no Japão era muito alto. Então, na época, né, no meu primeiro ano, quando eu estudava no Japão, a gente morava todas as meninas juntas, eram tipo mais de, sei lá, 50, 60 meninas no dormitório, e a gente tinha que fazer a limpeza. E assim, você vai a universidades no Brasil, tipo, tá mais pra lá do que pra cá, né? Mas no Japão não. Era tipo 3 a 4 vezes por semana a gente tinha que fazer a limpeza Nossa. dentro do dormitório. E assim, tinha um sistema dentro dessa limpeza, então era rotativo. Então, às vezes, né, tipo, você tinha que limpar o banheiro, ou às vezes você tinha que limpar, tipo, a privada, ou a cozinha, o furô, né, que é o banho, né, lá e tudo mais. E aí, quando você sai do dormitório, eles têm a limpeza mais profunda, a limpeza geral, para que, né, depois desse ano que você usou, você tem que limpar
e aí, né, deixar assim no estado limpo para que a outra turma possa entrar. E cara, eu nunca fiz uma limpeza tão profunda quanto eu fiz no Japão. E era assim, um Eita. negócio tão rígido, era tão rigoroso que assim, eu tinha que limpar o chão. E sabe aquele chão que tem assim aqueles fios de gap, assim, né? Tem uma linha, né, de madeira, assim, quando a madeira coloca junta, eu tinha que pegar o cotonete e limpar 50 vezes Nossa. Nossa. cada linha do quarto inteiro por 50 vezes. E o que acontece? Não era assim, tipo, ah, beleza, você vai lá e passa o cotonetezinho, beleza. Não, aí a responsável do dormitório vinha, pegava a luva branca, ela botava assim a luva branquinha e começava a esfregar o chão assim com o dedo, tchá, 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 e falava, ó, tá sujo, pode limpar de novo. Pegava o cotonete, tchá, 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 pode limpar de novo. Cara, foi surreal. Eu, tipo, tinha que... Cara, sabe, no final das contas, eu pude, assim, até beijar ou lamber o chão de Nossa. tão limpo que tava, assim, porque, cara, foi muito louco, assim, essa experiência que todo mundo teve que passar, assim. Então, eu acho muito surreal, assim, foi um dos maiores perrengues, assim, que acho que eu passei, um dos, né, porque o standard de limpeza lá era muito alto, era tipo 4 vezes por semana a limpeza, e no final você ainda tinha que limpar a linhazinha do dormitório do chão, porque a gente está servindo, né, para as pessoas, assim, então essa questão da limpeza no Japão foi muito interessante, assim. Olha, antes de você falar sobre o lance de limpar os espacinhos, eu falei, ih, só falta o pessoal ter pedido para ela limpar com escova de dente. Aí na hora que você falou cotonete, eu falei, não, deixa quieto. O cotonete é pior do que a escova de dente. Sim, nossa, a gente teve que comprar, sabe? Eu tive que ir no mercado e comprar aquele pacote de 100 cotonetes. Sem brincadeira, eu usei metade, assim, porque eu tinha que limpar 50 vezes. Então, tipo, foi muito rolê, foi muito rolê. Mas deu Você certo. fazia a limpeza a cada quanto tempo? Lembra? Dentro do quarto, Não, esse do rotativo, né? o rotativo era 3 a 4 vezes por semana. Então, era um dia sim, um Ah, dia não, assim. Então, tipo, segunda, quarta, sexta e domingo, mais ou menos. Alguma coisa assim, eu nem Sempre no lembro. mesmo nível de limpeza. Ai, enfim, não sei exatamente, mas tinha que ficar razoável, assim, mas essa limpeza de 50 cotonetes foi no final, né? Quando eu saí do dormitório, que foi uma limpeza, assim, geral, né? Foi uma limpeza geral, assim, então por isso que foi bem rigoroso, assim. Então esse foi um dos perrengues, né, que eu passei, e aí o outro, assim, foi mais com relação, se eu puder compartilhar, né? Na uhum. verdade, foi um perrengue, assim, bem pessoal, e meio que voltado assim do porquê que eu decidi então o que eu quero trabalhar, né, no futuro, assim. Então, como eu falei, né, na verdade eu sempre estudei em escola particular, tive a oportunidade de, né, voar, morar em 5 países diferentes. E em 2016, quando eu voltei do Japão, né, de férias, era carnaval, pá, não era carnaval, não, era a época do frio, né, no Japão. E aí eu tava em casa, e aí 3 ladrões entraram na minha casa e fizeram minha família de refém, né? Então eu moro na Zona Leste, moro perto, né, de uma das favelas, e eles fizeram minha família de refém por 30 minutos. E naquele momento, quando os ladrões entraram, eu comecei, sabe, a refletir mesmo sobre os meus privilégios. Tipo, cara, por que que eu, com 21 anos, já tive a oportunidade de estudar em 5 países diferentes, e esses jovens, né, que eram também em torno de 18, 19, 20 anos, na mesma idade, né, tinham oportunidades diferentes, assim, né, estavam ali, né, usando violência para poder obter, sabe, alguma coisa, assim, sabe? Então eu fiquei pensando, assim, por que que a juventude tem oportunidades diferentes, assim? Então foi quando realmente eu comecei a refletir do como que eu poderia, né, usar esse meu privilégio de estudar fora para poder criar oportunidades assim para mais jovens no Brasil. Então foi por isso assim que, né, durante os meus próximos 2 anos que eu estava no Japão e logo em seguida quando fui para os Estados Unidos, eu comecei a estudar mais sobre essa parte da liderança educacional e como que a educação
pode ser uma ferramenta de empoderamento para mais jovens. Então, assim, atualmente, né, estou trabalhando, né, numa escola como gerente aqui nos Estados Unidos, mas o meu objetivo é poder trazer, sabe, todas essas oportunidades que eu tive e voltar para o Brasil para poder abrir uma ONG ou para trabalhar, né, com organizações ou instituições que trabalham com mudança social, né, através da educação. Então, voltei para o Japão, né, depois de 2016, depois desse incidente. Eu me sentia muito assim, poxa, minha família está passando por um grande desafio e eu me sinto muito egoísta, né, por estar buscando o meu sonho, estando do outro lado do mundo, mas mesmo assim, eu acho que eu estou no caminho certo, assim, né, que realmente eu acordei para o meu senso de missão, meu senso de propósito, e que eu tenho muita gratidão por isso e que eu quero poder trazer para o Brasil, assim. Então, foram perrengues diferentes, um do dormitório e outro da vida particular, mas eu cresci muito, né, com tudo isso e que eu tenho muita gratidão por tudo isso. Nossa, e essa segunda história que você contou, com certeza é uma fonte de inspiração, né? Porque, querendo ou não, não em toda ocasião, ou qualquer pessoa que pode ter, né, esse insight, né, de transformar uma experiência tão traumática, né, que poderia ter sido, como você contou, a experiência enfim, de desconhecidos entrarem na sua casa e tudo mais, transformar essa experiência em uma fonte de aprendizado, né? Em uma fonte até de motivação, como você disse, né? Algo que, ao invés de te paralisar, não, te alavancou tua formação, alavancou sua carreira. Então, realmente uma coisa muito inspiradora para todos nós, né? Nossa, mas que perrengue, meu. Olha, fantástico, assim. Obrigado, né? Obrigado por compartilhar essa parada, assim, bem pessoal, né, também, que te motivou a traçar, talvez, esse caminho para o seu futuro, né? Então, nossa, muita gratidão, assim. E a gente até, né, coloca que essa experiência no exterior só é válida, de fato, quando a gente tem o perrengue. Mas no sentido de que, no lado positivo, né? Porque normalmente quando a gente tem o perrengue, a gente vive aquele momento, realmente é desafiador. Mas a partir do momento que a gente passa por aquilo, normalmente esses perrengues se tornam assim, uma grande história, assim, né? Para ser compartilhado. E eu acho que esse primeiro episódio não poderia ter sido melhor, né? Com essa história desses dois momentos de perrengue. Eu imagino que teria mais, né? Para ser compartilhado, tal, mas só esses dois já assim foi caramba, que coisa fantástica, assim, né? Então, obrigado mesmo, né? Não, a gente com certeza tem que fazer uma parte 2. Vai ter que fazer, né? Sem É muita dúvida. história para Não, contar. e fora para contar as outras vivências, né? Mestrado nos Estados Unidos, o Com intercâmbio certeza. lá na Inglaterra, enfim, aí seria. Vamos Sim. fazer, vamos fazer. Sim, com certeza, mas é um grande tesouro, assim, né? Então, eu acho, assim, muito legal, né, essa ideia do podcast, de vocês trazerem pessoas brasileiras, né, que estão passando por muitos perrengues do lado de fora também, mas para poder dar esse incentivo, né, para a galera no Brasil também, que, poxa, né, da Zona Leste também consegui, né, toda essa oportunidade. Claro que minhas experiências, né, amigos certos nos momentos certos me proporcionaram tudo isso, mas que eu também acredito que esse podcast também vai ser uma ferramenta, né, para que mais jovens possam ter essa ferramenta de poder entender, poxa, sabe, se ela também teve essa oportunidade, eu também tenho, assim. Então, dá uma olhada no site da Universidade Soca, eles têm várias bolsas de estudos, principalmente para estudantes brasileiros. Na época que eu fui, foram 5 brasileiros aprovados. Atualmente nós temos, sei lá, 15 ou 20 brasileiros sendo aprovados. A maioria, se não todos, né, tem essa oportunidade de fazer a faculdade de graça, né, porque recebe essa bolsa. Então, assim, não, sabe, é uma escolha, né, que a gente tem. Claro que não é fácil, mas que é um grande tesouro que eu carrego para minha vida inteira, assim. Então, eu super recomendo vocês visitarem, né, o site da Universidade Soca, pesquisem, porque eu acho que vale muito a pena, assim. São muitos perrengues bons, como vocês falaram,
e que me deu assim muito crescimento e que realmente meu objetivo é poder abrir mais espaços para que mais jovens possam ter essa oportunidade. Então eu fico muito, muito honrado de participar, né, do podcast de vocês, desse primeiro episódio. Contem comigo, tem muito perrengue para frente, mas a gente está junto, né, nesse objetivo aí. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso episódio do Perrengue Podcast com a nossa primeira convidada, a Yukari. Yukari, novamente, a gente queria agradecer demais pela sua disponibilidade de estar participando aqui hoje com a gente, de poder compartilhar essa grande experiência que você teve com a Universidade Soka do Japão, tá? Então, desde já, queria agradecer novamente. Eu acho que foi tanto as histórias que você trouxe pra gente, quanto falar um pouquinho sobre a cultura do Japão, né? Sobre como funciona dentro da universidade, foi tudo muito bom, tá bom? Se você quiser deixar um último recado pro pessoal, fica à vontade, tá? Sim, não, eu que agradeço e deixar aí aberto aí, se alguém tiver curiosidade sobre a Universidade Soka, me procurem, né? Eu vou ficar muito feliz de poder compartilhar, conectar, porque isso foi muito importante no meu processo de poder sair da minha zona de conforto e de buscar mais, né? Então, foram 3 aplicações reprovadas, foram 8 anos, né, até eu entrar na universidade dos meus sonhos. Então, assim, estar conectado com pessoas foi muito importante. Então, desde já, né, já fico aberto aí. Meu Instagram é @patriciayukari. Então, se vocês quiserem me mandar mensagem ou me contactar, eu fico aberto aí para poder compartilhar mais, né, sonhos e esperanças, né, com a galera aí. Então, tamo junto. Muito, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Yu. Obrigado, então, fazendo das palavras do Caio a minha, agradecer a Yu, de fato, pela presença, agradecer aos nossos ouvintes que estão aí nessa jornada com a gente, obrigado por escutar aí até o final. Por favor, compartilhem, se tiver sugestões, podem mandar pra gente, né, nas nossas redes sociais. Acompanhem todas as novidades aí que ainda está por vir dentro das nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. E aí semana que vem, né, teremos aí mais um novo episódio e a gente vai seguindo então com esse nosso trabalho e um projeto, né, de todo coração. É isso. Desculpa por alguma questão de áudio, né, no fundo. A gente está aí aos pouquinhos melhorando, mas de coração, muito, muito obrigado. É isso aí, né, Canhão? É isso aí, abraço. Pessoal. Valeu pela participação. Até os próximos episódios.